Olá, amigos! Feliz ano novo para todos vocês. Antes de iniciar este texto que estarei lendo agora, gostaria de pedir a vocês que estejam atentos ao que será lido e ao que será falado aqui através do Espírito Santo de Deus, que vai ser um texto que vai nos trazer ensinamentos assim sobre as nossas vidas espirituais, materiais, enfim, são textos que nos ensina a viver melhor. Mas para isso, se inscreva aí nessa plataforma, caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho, assim você estará recebendo todas as novidades. E também não esqueça de deixar o seu like aí, se você sentiu o desejo do teu coração, e que Deus abençoe poderosamente. Vamos ler aqui em Jó 42, capítulo 42, apenas o versículo 1 e 2, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Queridos, nós estamos adentrando aí a um ano novo, e as expectativas para cada um de nós é sempre diferente, né? A cada ano que passa, a gente faz uma reflexão, analisa, muitas pessoas fazem balanço da vida, balanço comercial, enfim, balanço financeiro, por aí vai. Mas a expectativa de um novo ano é sempre nova, porque a gente sempre espera um ano abençoado, de muita saúde, muita paz, muita alegria e muitos planos. A gente sempre faz planos e muitas vezes eles são concretizados e muitas vezes não são. Por quê? Porque muitas vezes nós não colocamos aos cuidados do Senhor. Nós não levamos o conhecimento de Deus aquilo que queremos fazer e realizar. A gente percebe aqui dentro desse versículo que foi lido, a gente não vai contar a história toda porque é muito longa a história de Jó, mas era um homem riquíssimo, que diz a palavra de Deus que ele morava na terra de Uz. Ele tinha uma família abençoada de 10 filhos, eles sempre eram unidos, toda vez que eles faziam uma festa, convidavam todos ali as suas irmãs e as pessoas para se banquetear com eles. E diz também que esse homem, Jó, era um homem muito preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Todas as vezes que eles faziam festas, após a festa, o seu pai se preocupava em levar os seus pensamentos a Deus e pedir perdão a Deus pelos seus filhos, por algum pecado que talvez eles tenham cometido. Era um homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. São características assim belíssimas que nos ensinam muito acerca desse homem. Só que um dia diz a palavra de Deus que os filhos de Deus foram apresentar-se ao Senhor. A gente crê que é nas mansões celestiais, tudo leva a entender que eram os anjos, e foi também ali um Satanás, né? Também, diz que ele apareceu também ali. Se essa palavra também já é uma expressão que dá para entender que ele não era bem convidado, não era para ele estar ali. Mas por que ele estava ali? Para refletir melhor sobre isso, a gente entende que são termos jurídicos, né? Por exemplo, ele não tinha direito de estar ali. Não, direito legal não, mas tinha direito... ele não tinha direito moral de estar ali, mas tinha um direito legal. Por quê? Porque a terra foi dada de mão beijada para ele, quando, na verdade, Adão pecou, no Jardim do Éden, então o pecado passou a reinar sobre a terra e ele passou a ter domínio sobre a terra. Então toda a terra era dele. Então aparentemente ele estava ali, ele não tinha o direito de estar ali. Por quê? Porque imagine se você, por exemplo, assinasse um termo de férias, trabalhasse muito bem durante o período todo, você pegasse aquele documento e assinasse sem ler. Só que depois você iria perceber que você estava assinando a sua demissão. Ou seja, aquela pessoa que usou de má fé contra você, ela realmente, moralmente, ela estava errada, mas legalmente estava certa, porque estava com o documento comprovando a sua assinatura que você realmente não estava mais trabalhando naquela empresa. Então o diabo estava ali com direito realmente legal, porque a terra realmente pertencia a ele. Mas será que pertencia totalmente? Foi por isso que, antes dele dar continuidade na conversa, Deus logo lançou uma pergunta. Você visse lá fez duas perguntas. De onde vens? Né? Que ele diz de rodear a terra e passear por ela. Quando ele diz essa expressão, já dá a ideia de domínio. Né? Quando a Bíblia fala que Deus passeava no jardim no final da tarde, justamente para olhar
todo o seu território, o seu ambiente, a ideia de domínio, de posse, né? Então o diabo realmente quis dizer isso. Estou vindo lá daquilo que é meu, estava rodando, olhando, analisando tudo para ver se não tinha algum inimigo que quisesse destruir ou roubar as minhas terras. Mais ou menos assim, vamos imaginar. E aí, então Deus fez outra pergunta. Viste lá o meu servo Jó? Por que Deus lançou essa pergunta? Porque Deus conhecia Jó e sabia que Jó não era servo dele. Se tivesse na terra uma pessoa sequer que não fizesse a vontade do diabo e fizesse a vontade de Deus inteiramente, a terra não era totalmente dele. Porque Deus não precisa de muita gente. Deus precisa apenas de uma pessoa fiel a ele, para ele realmente já se sentir parte de todo, parte de um todo. E o diabo agora, depois disso, ele ficou irado. Começou a acusar Deus, né? Porque na verdade o diabo estava ali como Satã, que na verdade, em termos hebraicos, é advogado de acusação. Ele estava acusando quem? Acusando Deus. E Jó era objeto de acusação, acusando Deus de que Jó estava sendo fiel a ele, porque tinha tudo, muitas riquezas que Deus tinha lhe dado, muitas fazendas, muitos homens a seu serviço, família abençoada, ele tinha de tudo. Tudo que ele colocasse a mão, ele era abençoado. E Deus, sabendo da fidelidade, Jó disse assim para o diabo: olha, pode ir lá então, toque nos seus bens, nos bens dele, mas deixa a vida dele em paz. Ele foi lá, tirou tudo, usou dois elementos naturais, né, que foi na verdade o fogo e o vento, e usou dois grupos inimigos de Deus, que foram os sabeus e os caldeus, que saíram realmente destruindo tudo. Por último, destruiu a família de Jó, que estava em festa na casa do primogênito, né, fazendo festa, chegou um vento e destruiu tudo. Aí diz a palavra de Deus, no versículo... deixa eu ver o versículo 21 do capítulo 1 diz assim: e disse, depois de ter perdido tudo, Jó disse assim, olha, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso mostra um coração assim grato a Deus. Que Jó estava servindo a Deus não por aquilo que Deus tinha lhe dado, saúde, riquezas, fazenda. Jó sabia que os bens materiais eram apenas, como diz o apóstolo Paulo, era considerado como esterco. Aquilo não significava absolutamente nada para a vida espiritual dele. Ele tinha conforto, tinha alegria, tinha saúde, tinha tudo. Mas se Deus deu, ele poderia também tirar. Foi isso que ele disse. E no versículo 22 ele diz assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Satanás foi derrotado logo de cara. A primeira tese dele aí, ele achou realmente que Jó blasfemaria a Deus, negaria a Deus se tirasse todas as riquezas. Mas ele permaneceu firme. Mas como o diabo realmente não desiste, como diz lá em 1 de Pedro 5,8, que ele é como, o diabo é como um leão bravio que anda em nosso derredor, rugindo, buscando que ele possa tragar. Ele foi na segunda reunião que teve no capítulo 2 de Jó, falando de novo que Deus estava ali com seus filhos, e aparece Jó lá de novo. E Deus pergunta de novo: viste lá o meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus, que desviava-se do mal? Aí ele começa a acusar, o homem dá tudo que ele tem pela sua vida. Mas toque na vida dele, toque na saúde dele para ver se ele não te nega, se ele não blasfema de ti na tua cara. Deus disse: vai, toque lá na saúde dele, mas apenas poupe a vida. Foi quando ele se encheu Jó de lepras, de chagas e tudo mais. E Jó rapou a cabeça, ficou no lixão, coçando com um caco de cerâmica. Mas diz a palavra de Deus que a esposa dele, que deveria estar dando apoio, talvez quisesse que ele saísse daquele sofrimento, foi dito algumas palavras que não agradou muito a Jó. Foi quando ela pediu para negar a Deus. Nega-se Deus e morre, talvez assim você terá mais paz. Aí foi quando ele diz: olha, você está falando como uma louca, como qualquer doida, né? Se Deus nos abençoa, porque se Deus realmente nos dá o bem, como é que nós vamos agora amaldiçoar ele? Isso está no versículo 10 do capítulo 2, quando diz assim: mas ele respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? E em tudo isso Jó não pecou. Queridos, a gente aprende muito com tudo isso que Deus fez, permitindo ao diabo que possa tocar na vida de alguém. O diabo não tem poder sobre a sua vida, saiba disso. Ele é como uma coleira, como um cachorro, uma coleira na mão de Deus. Ele só vai até onde realmente Deus permitir. Saiba de uma coisa: se você for fiel e temente a ele, não importa o que você esteja passando, mas saiba de uma coisa: se você tiver com seu coração firmado no Senhor, com seus planos nas mãos do Senhor, Deus pode restaurar totalmente a sua sorte, a sua vida. Ele fez isso com Jó. Jó sofreu, tiveram alguns amigos que o acusaram, veio realmente prestar condolências com ele, ficaram 7 dias e 7 noites ali na terra, mas depois disso começou a acusar Jó, dizendo que ele estava em pecado, que ele estava vivendo aquela vida porque ele tinha temido, não estava temendo a Deus, tinha roubado órfãos, pobres, por isso Deus lhe deu o castigo. E ele sempre defendendo: não,
eu sei realmente que o que eu estou passando é apenas a mão de Deus sobre minha vida, mas tudo realmente irá passar porque Deus, ele é fiel para restituir e restaurar tudo. Foi quando realmente Deus restaurou toda a vida de Jó, deu-lhe tudo em dobro, só não deu os filhos. Por que não deu os filhos em dobro? Deu apenas 7, porque quando na ressurreição final, do julgamento final, vai estar os outros, 7 não, os outros 10 filhos lá. Então, de qualquer forma, vai ser 20 na nova cidade, na nova Jerusalém. Permaneça firme no Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Por mais que passamos lutas, problemas e dificuldades, mas Deus é aquele que realmente conhece a nossa vida. E somente Ele pode mudar a sua sorte, pode mudar a nossa sorte. Não deixe que os seus planos sejam frustrados, como aqui. Deus já saberia que quando os nossos planos estão nas mãos de Deus, não pode ser frustrado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse ano de 2024 e que te dê muitas vitórias em nome de Cristo. Deixe o seu like aí, se você gostou do vídeo.